No front-end a gente utilizou React. Por que a gente utilizou React? Bem, o React ele é simples de se utilizar em comparação com outros frameworks, como por exemplo o Angular. Com o React a gente consegue criar SPAs, que são Single Page Applications. Isso faz com que o nosso projeto fique muito mais rápido e não dependa de ficar batendo no servidor a toda hora. A gente consegue criar componentes com o React, assim a gente consegue reutilizar o código que seria utilizado em outros pontos, como por exemplo os cardzinhos aqui, a gente consegue reutilizá-los e colocar, reutilizá-los com o mesmo código. Assim, utilizando-se de um dos princípios básicos da programação, que é o DRY, Don't Repeat Yourself, ou seja, não repetir o código. Além disso, o React é muito famoso e ele tem um grande suporte da comunidade, o que ajuda bastante também. Com o React, a gente utilizou uma biblioteca de componentes já prontos chamada Material UI. O Material UI ele é uma biblioteca feita com base no Material Design, que é uma pesquisa que o Google fez com diversos componentes, tentando assim criar componentes com a maior usabilidade possível. Ou seja, todos esses componentes do Material UI eles são testados pelo Google, por isso o Google garante a sua usabilidade. As vantagens de se utilizar o Material UI são essas. Primeiro, a gente consegue garantir uma usabilidade dos componentes, pois elas são testadas pelo Material Design. É mais fácil de fazer o código e mais rápido, porque os componentes já estão prontos e a gente não precisa se preocupar tanto, só precisa se preocupar mais com a personalização deles. E terceiro, os componentes eles são responsivos, então fica muito simples de você fazer a versão mobile ou a versão de tablet. E além disso, é muito simples de criar temas. O suporte para temas com o Material UI é muito fácil e realmente bem intuitivo. Um pouquinho sobre o Firebase. O Firebase ele é uma plataforma do Google que nos disponibiliza diversos serviços. Entre eles, o serviço de autenticação e um serviço de banco de dados, respectivamente o Firebase Authentication e o Firebase Firestore. Na nossa aplicação, a parte de autentificação foi tudo usando esse princípio do Firebase Authentication. Eu vou abrir para vocês aqui. Aqui é a tela do Firebase Authentication. Com isso a gente consegue disponibilizar diversos provedores, como Google, Facebook ou e-mail mesmo, e consegue ter um gerenciamento desses usuários. Por que a gente utilizou o Firebase Authentication? Bem, primeiro, ele é mais simples, não precisa de muitos dados para fazer o login, a pessoa só precisa ter uma conta no Google e além disso, gera muita segurança para a nossa aplicação. A gente consegue garantir essa segurança via Google. O Google garante essa segurança da autentificação para nós. E essa autentificação é feita via SSO, ou Single Sign-On. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que significa isso. Aqui está a tela inicial do nosso aplicativo. Quando a gente abre o método, aparece todas as contas do Google e é só você clicar na conta que deseja selecionar e pronto, está logado de novo. Está logado na nossa aplicação. Isso faz com que seja muito rápido o login e a criação de conta. Além disso, a gente utilizou o Firebase Firestore, que é o banco de dados do Firebase, para guardar os dados dos filmes e séries que a gente guarda. Aqui tem prints do Firebase. A primeira é da autentificação, da tela de autentificação. Lá a gente consegue ver todos os usuários que estão cadastrados no nosso aplicativo, como eles se cadastraram. No nosso caso só tem o Google, mas poderia ter aqui, por exemplo, o Facebook, e-mail ou alguma outra forma de autentificação, talvez SMS e outros lá. Aqui a gente consegue ver o fluxo dos dados do Firebase Firestore. A gente tem uma coleção chamada Recorded Movies, e daí dentro dela tem todos os filmes e séries que os usuários cadastraram
e dentro deles tem os dados que são os dados mesmos do filme em si. A parte do back-end é bem simples na nossa aplicação. Foi feita uma API de imagens para a gente conseguir salvar as imagens dos cards na AWS, no S3, no bucket da AWS. Bem, agora vamos falar sobre o projeto em si, a estrutura do código primeiramente. No código é dividido em 3 telas, que cada tela compõe componentes, e esses componentes eles são independentes um dos outros. Na tela, temos a tela de account, que é a tela do usuário, a tela de welcome, que é a tela de início, de login, e a tela home, que é a tela onde tem a listagem dos filmes que você salvou. Os componentes são vários, mas entre eles aqui temos o card movie, que carrega aquele cardzinho, temos o detalhe do card, que carrega do lado, e temos o formulário, que é onde salva o card. Conceitos importantes para a gente entender como que o código foi dividido e estruturado. Utilizamos sempre a organização do código. Então o código está super organizado com imports absolutos, com o CSS organizado e tudo dividido em pastinha na pasta componentes. Além disso, está feito da melhor forma possível para uma possível manutenção futura. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês do projeto funcionando. Aqui ele está em localhost primeiro. Deixa eu sair da tela para mostrar para vocês a tela de login. Na tela de login a gente tem mais uma apresentação de como o projeto funciona. Aqui a gente tem frasezinhas que explicam como que o projeto se estrutura. E clicando aqui, a gente vai logar com o Google. Bem, na tela inicial não vai ter esses cards carregados. Esses cards foram criados previamente para demonstração desse projeto. Mas vamos criar um card agora para mostrar para vocês. Primeiramente a gente tem que pôr um título, uma nota, vamos pôr 5.5. Aqui na imagem da capa a gente pode escolher uma capa pré-pronta ou carregar uma imagem do nosso computador. No caso, vamos carregar aqui uma imagem já pronta para economizar tempo. Selecionei aqui a imagem da pipoca. E aqui na categoria a gente tem que colocar um emoji. Um emoji que simboliza esse filme. Salvando o card, a gente recebe uma mensagem de sucesso e o card está feito aqui. Clicando no card, a gente tem os detalhes dele. Aqui nos detalhes a gente pode adicionar um trailer e adicionar uma descrição com N detalhes que você quiser. Por que foi feito isso? Como eu já disse antes, a ideia sempre foi criar algo rápido de ser usado. A gente precisa que seja muito simples de ser usado. O usuário, com 6 cliques, consegue criar um card novinho e depois, se ele tiver um tempo ou vontade, ele atualiza esse card com algumas outras informações. Podemos favoritar o card e assim fazer com que seja mais simples de encontrar os cards favoritados. Podemos editar o card como quiser. 8,5. E além disso podemos adicionar um link do YouTube. Aqui pode ser tanto o link quanto o ID do vídeo. Além disso podemos adicionar uma descrição. E é isso. A gente também tem suporte a Dark Mode e suporte à responsividade. Por último, temos a tela de usuário. Aqui a gente pode deletar a conta se quiser ou simplesmente sair. Por fim,
a gente quer falar sobre os possíveis aprimoramentos do nosso sistema. Primeiramente, quando foi escopado o sistema, a gente tinha um sistema de alerta, que seria o usuário conseguiria falar se aquele filme vai ou não ser lançado, e quando fosse perto do lançamento ele receberia um aviso, um lembrete de que aquele filme estava entrando em cartaz. Além disso, a gente pensou em colocar mais filtros. Claro, aqui a gente tem um filtro, não foi mostrado para vocês, mas aqui a gente tem um filtro de categoria, onde a gente pode filtrar baseado no emoji que foi escolhido. Mais filtro de categoria seria o que? Por exemplo, um filtro por nome, um filtro por nota, e assim vai indo. Integração da API com a integração do projeto com a API do IMDb. Claro, a ideia principal do projeto sempre foi o usuário criar o próprio card, o usuário personalizar do jeito que ele quer. Porém, seria interessante também dar a opção do usuário de pesquisar um filme já criado, um filme já cadastrado por uma pessoa. O IMDb, que é um dos sites que apresenta soluções parecidas, ele disponibiliza uma API que carrega todos os filmes dele. Então seria interessante da gente integrar o nosso projeto com essa API. Será interessante também de colocar uma espécie de rede social dos cards, onde a pessoa conseguisse compartilhar esses cards com outras pessoas. Por exemplo, você está com o seu amigo lá e você quer compartilhar um card que vocês dois criaram, que vocês dois concordam com aquela nota daquele filme e tudo mais. Então, fazer um sistema de compartilhamento de cards seria interessante. Além disso, a gente precisa... isso tudo é um projeto, um protótipo. Se fosse colocar para produção, a gente teria que, primeiro, talvez fazer um banco de dados mais robusto, sem utilizar o Firebase, e criando a nossa própria infraestrutura. Porque o Firebase, com o decorrer, com os usuários que vão acessando, acaba que ele fica caro. E dependendo do nível da aplicação, da quantidade de usuários, não fica mais tão interessante. Para o protótipo foi utilizada a versão gratuita do Firebase. Porém, se a gente fosse colocar em produção, seria interessante pegar a versão paga. Bem, obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Até mais!